Deus tem algumas coisas para tratar conosco hoje à noite. E eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquele que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem uns membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Amém? Aleluia! Então é uma palavra assim maravilhosa saber que Deus compara a igreja, o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo, com o corpo físico. Sabe que o nosso corpo físico, querido, ele é muito importante. É uma máquina poderosa que funciona de maneira bem coordenada. O ouvido, ele é importante, seus olhos são importantes, a sua cabeça é importante, o seu dedo midinho é importante. Todos os membros do nosso corpo, eles são importantes e eles têm uma função. Amém? A gente não pode olhar para o nosso corpo físico e dizer, o dedo midinho não tem muito valor, eu posso tirá-lo. Não, porque se você tirar um dos membros do corpo, o seu corpo vai ser afetado. Porque se está no corpo, é porque é necessário. Amém? Então, o corpo, ele é muito importante. E a função do nosso corpo, querido, ela é extraordinária. Quando um membro do nosso corpo está doente, todos os outros membros sofrem. Não é assim? Por quê? Porque você foi projetado por Deus para funcionar bem. E o corpo de Cristo, nós, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, entramos na família de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo aqui na terra, e como membros do corpo de Cristo, a gente precisa entender a unidade do corpo. Amém? Para que tudo caminhe bem. Sabe, querido, que hoje à noite eu quero te dizer que não existe aqui na terra igreja perfeita. Essa não existe. Todas as igrejas, todas as denominações, elas têm virtudes, têm falhas, existem fraquezas. Por quê? Porque é o homem que está à frente. Amém?
Então, se você pensar, mas em tal lugar, lá é tudo perfeito. Se você chegar lá, você vai notar que não é tão perfeito assim. Por quê? Porque é composta de homens. E onde o homem está, existe falha. Porque eu não sou perfeita. Se você conviver comigo, você vai notar muitas falhas. Assim como você não é perfeito, existem muitas falhas em você. Então, se a gente começa a conviver, a ter comunhão e unidade, a gente vai começar a ver as falhas uns dos outros. Mas também tem um detalhe, você vai ver quão importante é a vida do nosso irmão. A minha vida e a sua vida. Porque é um ajustando o outro. Porque se ninguém é perfeito, em Cristo nós vamos buscar a perfeição. Amém? Então, daí a gente não deve criticar. Ah, porque fulano é assim. Mas também existe falha na minha vida. Assim como existe falha na sua vida. Amém? Então, todos que fazem parte do corpo de Cristo, eles são importantes. E a Bíblia diz que a gente precisa também suportar os mais fracos. Não é assim? Existem pessoas que estão mais fracas e que a gente precisa, como mais fortes na palavra, tendo mais conhecimento, porque está buscando suportar aquele que no momento está com alguma fraqueza. Porque também existem áreas da nossa vida que existem momentos que estamos fracos. E aquela outra pessoa vai nos apoiar e vai nos ajudar. Amém? Ajudando uns aos outros. Sabe, querido, que todos os membros do corpo natural, físico, ele é importante. E todos os membros que compõem a igreja também são importantes. Você é importante para que a igreja funcione. E, amado, não deixe o diabo dizer a você e você pensar, mas eu vou para a igreja, entro e saio. Não tem muito valor ali, não. Você é importante porque Deus lhe vê como importante. Amém? Então, uma vez que Deus nos chamou, amado, e nos vê como, eu não posso me ver de maneira diferente. Sabe que para a gente viver em unidade, a gente precisa vencer muitos, romper com muitos desafios. Porque não é fácil conviver com pessoas. É verdade ou não? Porque pessoas nos decepcionam, pessoas falham, às vezes tem algumas coisas que não nos agradam, mas mesmo assim, vamos afiando um ao outro. O ferro afiando o ferro. Amém? E assim, nessa caminhada cristã, a gente vai crescendo e vai avançando. Porque Deus, querido, Ele acredita em mim e acredita em você. E a gente precisa acreditar nas pessoas também. Amém? Existe um ditado popular, não é? Onde as pessoas hoje dizem, mas a gente não deve confiar, acreditar em ninguém. Mas, amado, sabe que existem pessoas que são dignas ainda de confiança? Amém? E nós precisamos ver os nossos irmãos assim, como pessoas honrosas. Amém? Aleluia. Eu preciso de você. E você precisa de mim. Olhe para seu irmão e diga para ele, eu preciso de você. Aleluia. E você precisa de mim. Aí existe uma música que diz, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E nessa caminhada, amado, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos do Senhor até o fim. Amém? E é nessa caminhada que a gente vai crescendo, que a gente vai avançando, e vamos, amados, superando as dificuldades. Aleluia! Igreja perfeita, ela não existe. Cristo, Ele é o cabeça. E nós fazemos parte desse corpo, desse membro do corpo de Cristo. Amém? Então não fica pensando, mas eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Eu posso viver uma vida do meu jeito. Não, você não nasceu para viver isolado. Isolado é para viver o diabo, não o ser humano. Nós nascemos para viver em comunhão, em unidade, compartilhando, dividindo, crescendo, avançando, caindo, levantando. É para isso que nós somos chamados. E como igreja nós somos chamados com esse propósito, para ajudar uns aos outros. Amém? Isolamento não vem de Deus. A tua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Sabe, querido, que como corpo de Cristo, unidos, nós vamos mais longe. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor,
que andeis de modo digno da vocação a quem foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E eu acho interessante que ele diz, rogo-vos, pois, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Amado, sabe que Paulo estava rogando, ele estava implorando, ele estava dizendo, você precisa, nós precisamos. Não é uma opção. Amém? Nós precisamos, verdadeiramente, amado, andar com toda humildade e mansidão. Humildade é algo que precisa existir na nossa vida em todo o tempo. Amém? Aí, se você for para Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Crescendo e avançando. Então, Paulo, ele roga para que a igreja ande na unidade da fé. Para que a igreja ande em amor. Amém? Isso não é opção, querido. Uma vez que nascemos de novo, fomos chamados para andar. Não é se eu quiser, não. Nós precisamos andar. Amém? Aleluia. Sabe, querido, que o contrário de quem anda na unidade da fé é aquela pessoa que não quer dar satisfação a ninguém, não quer viver debaixo de uma cobertura espiritual, não quer viver debaixo de uma liderança. Ele acha que ele sozinho faz do jeito dele e está certo. Existem pessoas que elas acham que só ela está certa, mas não existe pessoas 100% certas, porque nós erramos. Amém? Então a gente tem que ter humildade de reconhecer quando erramos. Temos que ter humildade de reconhecer quando precisamos ser corrigidos, quando precisamos ser exortados. Porque, amado, se uma pessoa está andando de uma maneira que não está de conformidade com a palavra, e um irmão chega em amor e chama para perto, é para a gente agradecer. Por quê? Porque se assim não acontece, a gente desce a ladeira e fica desorientado. Porque, às vezes, amado, a gente faz coisas que a gente nem se apercebe. Então, quando alguém chega para a gente em amor, amado, e nos traz para perto, é motivo de alegria, porque está nos livrando do inferno. Amém? Então, o contrário daquele que se recusa a viver em unidade, é aquela pessoa que não tem compromisso com a igreja e nem tem compromisso com o ministério. Ah, eu faço as minhas regras, é o meu estilo e eu ando do meu jeito. Mas no corpo de Cristo isso não funciona. Amém? No corpo de Cristo, a regra é a palavra, o estilo é a palavra e precisamos viver a palavra. Não é como eu quero viver, mas é como a palavra nos diz que devemos viver. E assim vai fazer toda a diferença e a gente vai crescer verdadeiramente em amor. Amém? Uma vida em unidade e amor, amado, depende de humildade. Diga, humildade. Sabe que uma pessoa humilde é aquela que sabe reconhecer quando ela erra. Uma pessoa humilde é aquela que sabe reconhecer suas fraquezas, seus erros, suas falhas. E quando alguém chega perto de você, que vai conversar com você, que vai alertar você sobre alguma coisa, a gente agradece, não fica chateado. Sabe que crente, ele precisa deixar de carnalidade e aprender a andar em espírito. Existem coisas, amado, que no momento, quando a gente vai ser confrontado, que a gente vai ser corrigido, exortado, a carne humana, ela não gosta. Mas, querido, sabe que o espírito cresce e avança quando a gente acata aquelas
repreensões, aquelas correções, porque vai ser bênção para a nossa vida. Amém? Essa semana mesmo, meu marido chegou para mim e veio conversar algumas coisas comigo. Eu quero dizer a você que, naturalmente, na hora que ele falou, eu não gostei muito, não. Mas depois eu fiquei pensando em tudo aquilo que ele estava falando. E eu pensei, realmente, pai, ele está certo. Porque quem ama, amado, não aponta as falhas, mas simplesmente chega e diz, ó, fulano, tal coisa você procedeu, não estava correto. E cabe a mim e a você acatar em amor ou não. A decisão sempre vai ser nossa. E eu fiquei analisando aquilo que ele falou e depois eu disse, Senhor, ele tem razão no que ele me disse. Existem algumas coisas que realmente a gente precisa mudar. Existem áreas na minha vida que eu sei que eu preciso mudar. E humildade, amada, é a gente aprender a acatar aquilo que está sendo dito. Amém? Sabe que humildade, às vezes as pessoas pensam, humildade é o seguinte, tal coisa eu não vou querer não, porque isso é muito para mim, isso é coisa de rico, eu não quero não. Humildade não é isso, amado. Humildade é você ter um coração que sabe ser corrigido. Que sabe reconhecer quando erra. Sabe pedir perdão. E sabe perdoar. Amém? Que o seu dedo não é aquele que aponta para o outro, mas primeiro aponta para você. E comece a ver dentro de você coisas que precisam ser mudadas. Às vezes as pessoas pensam assim, mas a igreja não anda em amor. Eu te pergunto, você está andando em amor? Como é que está o processo de unidade na sua vida? Então, antes de apontar se o outro não está andando em amor, que não está andando em unidade, aponte para você e pense, como é que está o processo de unidade? Como é que eu estou agindo em unidade na igreja? Como é que eu estou agindo em unidade no meu trabalho, dentro da minha casa? Como é que eu estou tratando? Como é que eu estou amando? Como é que eu estou me comportando? Porque o ser humano, ele é muito fácil de olhar o defeito dos outros, mas ele nunca para olhar os defeitos dele. E ser humilde, amado, é olhar os nossos defeitos e buscar na palavra ser corrigido. Senhor, eu sei que eu estou falhando, mas me ajude, Espírito Santo de Deus, porque eu quero crescer e avançar. Isso é humildade. Amém? Outro ponto que nós precisamos, como a própria palavra diz, é andar em mansidão. Mansidão no modo de falar, mansidão para aprender a ouvir, porque existem pessoas que só querem falar, mas elas não querem escutar. Não é assim? Você já conviveu com alguém, ou já esteve com alguém, que aquela pessoa só fala e não deixa ninguém falar. A gente tem que aprender, amado. Existe hora da nossa vida que a gente tem que trancar a boca e aprender a ouvir. Amém? E depois dizer, Espírito Santo, tudo aquilo que eu escutei, eu não gostei muito não, mas me mostra onde eu posso melhorar. E o Espírito vai nos tratar comigo e com você. Amém? Sabe, amado, que a gente tem que aprender a falar com as pessoas diante de situações. Não falar ofendendo, não falar acusando, mas aprender a ouvir. Porque é muito fácil, amado, a gente... Quando alguém pisa no teu calo, pisa no teu pé, como é que você age? Age em mansidão ou revida na mesma moeda? Aí, às vezes a gente quer ser tão espiritual, mas quando a gente é confrontado com alguma coisa, aí a carne se levanta. Mas comigo é assim. Amado, lembre-se que o velho homem, ele já morreu. O novo homem nasceu, está dentro de mim e de você. E a gente precisa, diante das situações, ter resposta como Deus quer que nós tenhamos. Não é a minha vontade prevalecer. Não é a circunstância fazer com que eu dê a resposta que eu acho que aquela pessoa precisa. Mas é agir de acordo com como Deus age. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É aprender, amada, a ter controle sobre a ira. Porque quando o homem está irado, a melhor solução, o homem e a mulher, é ficar calado. Porque na ira a gente abre a boca e diz o que não deve. E palavras soltas não têm como ser recolhidas. E às vezes a gente para e pensa, na hora da ira, diz algumas coisas e depois, fulano não anda em amor.
E quando a gente abre a boca e diz o que quer e o que não quer, a gente está andando em amor? Essa é a grande pergunta de Deus para mim e para você. Amém? Aleluia. Você está tão feliz. Amor, viver uma vida em amor é um grande esforço. Não é fácil. Viver em amor requer renúncias. Requer muitas vezes deixar a nossa vontade para deixar a vontade do outro prevalecer. Viver em amor, amado, é aprender a conviver com pessoas difíceis. Viver em amor é aprender a ouvir muitas vezes aquilo que a gente não quer. Existem tantas pessoas, querido, que chegam para a gente e que despejam coisas que você nunca gostaria nem de ter ouvido. Mas você não pode, se você quer aprender a dar em amor, você não pode revidar da mesma moeda. Mas você tem que digerir aquilo ali e ficar calado muitas vezes, porque quem nos justifica é o Senhor. Amém? Existe esforço e uma constância para viver em unidade e em amor. Sabe que viver em unidade não é uma coisa que você vive hoje, amanhã não precisa mais não. São todos os dias. Perseverança todos os dias. Você vai ser desafiado em muitas situações. E você precisa verdadeiramente aprender a andar em amor. Para quando for desafiado, deixar o amor de Deus prevalecer. Não a vontade da carne. Porque a vontade da carne, ela é contrária à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Aí para e pensa, como você tem tratado as pessoas no seu trabalho, aonde você vai, onde você chega, quando acontece uma situação na sua casa, uma conta de água vir, estourou um cano, houve um vazamento, uma coisa que você não observou e a conta vem lá estourando. Quando você chega na Compesa, como é que você chega como filho de Deus? Manso, andando em amor, ou virado no giraia? Ah, mas tem que resolver, porque se não for na carne não resolve não. Não, amado. Existem maneiras de resolver. Porque aonde quer que você vá, existem pessoas observando você. Principalmente os olhos do Senhor que estão em todo lugar, contemplando a nossa vida. Aí, de repente, chega naquele ambiente, na Compesa, na CELP, seja lá onde for, reclama do jeito que acha que deve, não reconhecendo os seus direitos, você tem que realmente recorrer. Agora, veja como fala. Porque o que é que acontece? Aí um dia você está na igreja, a pessoa chega e diz, oxe, aquela pessoa é crente. Nem sabia que era. Não é assim? Por quê? Porque o amor não tá em evidência. Mas está prevalecendo o quê? A vontade própria. E a vontade própria ela é cruel. Amém? Sabe, querido, que a gente precisa aprender a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, precisamos refletir sobre a vida das pessoas, amar, cuidar dela. Quando as pessoas erram, a gente estender a mão e o braço de misericórdia. E hoje à tarde eu estava em casa e Deus me mostrou algo, e eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 9. Porque quem ama, amado, perdoa, suporta, dá oportunidade. Amém? Quem ama, pratica a palavra. Gênesis capítulo 37. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gênesis capítulo 37. Versículo 3. Ora, Israel, ou seja, Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Veja, na Bíblia, Jacó tinha muitos filhos
e presenteou José com uma túnica, fez uma túnica para ele. E os irmãos começaram a ter ciúme e inveja de José. Irmão de sangue. Sabe, amado, que precisamos entender que dentro do corpo de Cristo, quando o seu irmão conquista algo, arde dentro do seu coração e você se alegra com a conquista dele? Ou dentro de você diz, meu Deus, por que fulano e eu não? Faz tanto tempo que eu pedi a Deus uma casa, aí o irmão já conseguiu e eu não. Sabe, amado, que quando a gente age assim, eu quero te dizer que algo errado está acontecendo. É um sinal que a inveja está se levantando. É um sinal que o ciúme está se levantando. E a gente precisa se corrigir. Quando o seu irmão adquire um carro, um bem, algo que ele tanto sonhava, arde dentro de você e borbulha alegria pelaquela conquista. Amado, se arde, você está andando em unidade e em amor. Mas se dentro de você, você pensa, e eu? Isso era para ser comigo. Sabe, querido, que existem situações que a gente não tem coragem de dizer, mas pensa? É ou não? Ou será que um dia isso aconteceu comigo? Às vezes a gente é assim, querido. Meu Deus, faz tanto tempo, faz 6 meses, 1 ano que eu oro. O irmão chegou na igreja faz 3 meses. Já alcançou a bênção, eu não? Inveja. E isso impede o nosso crescimento em Deus. Impede o fluir de Deus na nossa vida. E às vezes a gente para e pensa, a igreja não anda em amor nem em unidade. Por quê? Porque eu estou andando errado. Porque, querido, Deus chama a mim e a você, para cada um de nós fazer a nossa parte. Se você fizer a sua parte certa, se eu faço a minha parte certa, tudo vai caminhar bem. Então, não fica preocupado com o outro, não fica apontando o outro, não fica acusando o outro, olhe para você. Porque quando você olha para você, você faz a sua parte, que Deus confiou a você para fazer, tudo vai ficar bem. E tudo vai fluir bem. E a igreja vai crescer bem. A igreja vai avançar bem. Sabe quando a gente pensa assim, fulano está à frente daquele departamento, mas se eu tivesse, era muito diferente. O que é isso? Inveja. Porque, querida, é muito fácil a gente apontar. Porque fulano não está fazendo. Mas quando a gente calça o sapato do outro, a gente vê que não é tão fácil assim. Existem desafios, existem coisas a serem feitas. Então, faça e dê o seu melhor. Amém? Aí, o que eu acho interessante, lendo aquela passagem, você veja que, o que é que acontece? Houve uma inveja. Se a gente for para lá, para Gênesis capítulo 9, que eu vou encerrar agora com essa palavra, diz o seguinte. 9:20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Noé plantou a vinha e ficou feliz, entusiasmado, bebeu, se excedeu, tomou um pileque e ficou peladão. Mas uma coisa, Deus hoje me mostrava. Diante daquela situação, foi o que aconteceu. Ele se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-lhe saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Veja, diante daquela situação, um saiu da tenda e disse, olha, parafraseando, papai tomou todas, está lá peladão, vai lá ver o quadro. Mas 2, amados, foram sensatos. Vieram de costa, com a capa e cobriram a nudez do pai. O que é que isso mostra para mim e para você, querido?
que quando o nosso irmão peca, que quando o nosso irmão cai, que quando o nosso irmão falha, não é para se colocar no outdoor, nem dizer a toda a igreja o que foi que fulano fez. Mas, pelo contrário, amado, fazemos parte da igreja, então a gente tem que cobrir a nudez. Cobrir a nudez não significa, amado, passar a mão em cima do pecado. Porque quando uma pessoa peca, ela vai ser tratada, ela vai ser exortada, mas acima de tudo, ela precisa ser amada. Amém? Então, o que é que acontece? Como corpo de Cristo, amado, nós somos chamados para cobrir. Fazemos parte de um exército e nós não podemos matar os nossos soldados. Os soldados, eles precisam ser restaurados, eles precisam ser tratados, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser curados, mas eles não precisam ser mortos. E como igreja de Deus, a gente não precisa propagar aquilo que o mundo faz dentro da igreja. Mas simplesmente, amado, tratar o que precisa ser tratado, mas amar acima de tudo. Isso é unidade e andar em amor. Quando a gente expõe o irmão, a fraqueza do irmão, a queda do irmão, isso não é amor, isso é falsidade. Mas andar em amor, amado, é a gente trazer para perto e dizer, irmão, você errou, mas eu continuo te amando. Deus continua te amando. Deus continua acreditando em você e acreditando em mim, porque eu preciso de você e você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Isso é crescer e andar em unidade e em amor. Amém? Glória a Deus. Sejam abençoados na prática da palavra. Amo vocês. Amém?